Ao longo do ano letivo 2020-2021, alguns alunos do 12º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite desenvolveram um projeto de investigação no âmbito da disciplina de Aplicações Informáticas. Sendo assim, vamos conhecer os protagonistas e a história deste projeto. Bom dia, jovens cientistas do Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite. Gostaria de vos começar por perguntar como surgiu o vosso projeto? Nós somos alunos do 12º ano e frequentamos a disciplina de Aplicações Informáticas. Foi-nos proposta a entrega no trabalho de final de semestre, juntando todos os conhecimentos que tínhamos adquirido até à data, principalmente a linguagem C. A maior parte dos nossos colegas, incluindo nós, fizemos trabalhos ligados com a matemática, mas principalmente com a temática das probabilidades. Basicamente tivemos que fazer um paper. Nós simulamos, usando C, vários problemas, tipo dados, cartas e Monty Hall. O nosso objetivo era ver, a partir de quantas simulações, os dados obtidos se aproximavam da probabilidade teórica. Depois de todos os trabalhos finalizados, decidimos fazer uma tabela com os resultados obtidos. E verificamos que entre os diversos problemas, os resultados pareciam sugerir um padrão. Assim, nasceu este projeto que se foi a desenrolar durante todo o segundo semestre. Em que consiste a vossa investigação? Com esta investigação, nós pretendemos saber se existe alguma relação matemática entre a ordem de grandeza da probabilidade teórica de um acontecimento e o número de simulações de Monte Carlo necessárias para que o valor da probabilidade experimental obtido se aproxime de forma satisfatória do valor da probabilidade teórica. Este estudo já seguiu uma metodologia mais formal e teve por base um conjunto de conceitos que tivemos de investigar, tais como as simulações de Monte Carlo, a lei dos grandes números, a distribuição de Bernoulli e a distribuição normal. Por outro lado, também tivemos de explorar o Python, pois a investigação envolveu uma análise mais computacional. Como se deu a realização do projeto? Ao longo de 6 meses o nosso trabalho passou por diversas etapas. Começamos por definir o problema e aquilo que pretendíamos encontrar, a nossa questão de investigação. Fizemos um programa em C que fizesse as simulações por nós, dado que se fôssemos nós a fazê-los, varia o tempo de uma vida. Escolhemos um problema simples, dados e probabilidade de sair em todas as fases. Repetimos simulações para 2, 3, 4 e 5 dados, sendo que fizemos simulações para 100 lançamentos, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão e 10 bilhões para cada número de dados, obtendo assim a probabilidade experimental e a frequência dos acontecimentos elementares. Este processo todo foi repetido em 10 computadores diferentes, de modo a aumentar a aleatoriedade dos números. Já na segunda fase, terminamos a probabilidade teórica para cada uma das situações. Em seguida, devido aos problemas enfrentados por causa da falta de capacidade das nossas máquinas calculadoras, que não apresentavam as casas decimais que precisávamos, decidimos fazer um programa em Python, uma linguagem que nos poderia oferecer esta precisão, mas como não tínhamos conhecimentos suficientes sobre esta linguagem, tivemos que aprender. Por fim, procedemos a um processo de redução de probabilidades experimentais obtidas nos 10 computadores a um valor. Usámos o teste de Shapiro-Wilk, que é um teste adequado para um número pequeno de dados para verificar a normalidade dos dados, e usámos medidas de tendência central, a média e o desvio padrão. Mais uma vez, e porque o processo que criámos era interativo, tivemos de criar um programa em Python e depois deste trabalho foi sintetizar e analisar os dados obtidos. Quais as adversidades que encontraram ao realizar o projeto? A verdade é que nem eu nem os meus colegas estávamos à espera de processos tão demorados. Os problemas começaram desde muito cedo nos computadores e eles não tinham capacidade de processamento suficiente para executar os programas, tendo alguns demorado até mais de 12 horas para executar uma simulação, sem obter qualquer resultado. E ainda assim tivemos o cuidado de implementar os programas em linguagem C, dado que se trata de uma linguagem mais rápida. Outro problema que também encontramos foi o problema do Excel, que foi onde inicialmente pensamos em tratar os nossos dados, mas descobrimos que o Excel apenas nos oferece uma precisão de 15 casas decimais, algo que não era de todo suficiente para nós. É aqui que surge o Python como uma alternativa ao Excel e de facto simplificou muito o trabalho. Com o vosso projeto, a que conclusão chegaram? Com a análise dos resultados obtidos, concluímos que, de facto, a resposta à nossa pergunta é positiva. Existe uma relação entre a grandeza de uma probabilidade de um acontecimento e o número de simulações de Monte Carlo que precisamos fazer para que a probabilidade experimental se aproxime da teórica. Quanto menor a grandeza da probabilidade do acontecimento, maior é o número de simulações de Monte Carlo que precisamos fazer. Assim concluímos que existe uma proporcionalidade inversa entre estas duas variáveis. Claro que não podemos fazer generalizações, mas neste caso verificamos isso mesmo. O que ainda falta fazer? Este projeto abre portas para um trabalho futuro? Neste momento precisamos de nos distanciar do processo de investigação para mais tarde poder voltar a olhar para ele. Nós verificamos a existência de relação matemática entre a ordem de grandeza da probabilidade teórica de um acontecimento e o número de simulações de Monte Carlo, mas para o problema em questão e nas situações descritas. Pensamos que esta investigação pode e se calhar deve ser aprofundada no sentido de ver se também se verifica noutras situações e mesmo noutras condições, mas isso será para um trabalho mais tarde.